Sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das jornadas intelectuais mais fascinantes da história, a Cristologia. Vamos fazer um percurso pelos primeiros 5 séculos para entender como a igreja cristã foi, passo a passo, de uma fé bem intuitiva para uma definição teológica super precisa sobre quem, afinal, era Jesus. Vamos nessa? Bom, vamos direto ao ponto central, né? A pergunta que tirou o sono das mentes mais brilhantes da igreja por séculos era exatamente essa. Parece um quebra-cabeça, um paradoxo que desafia a nossa lógica. Como é que o divino, o infinito, e o humano, o finito, podem habitar juntos em uma única pessoa? E aqui está a chave de tudo. A questão nunca foi ser metade Deus, metade homem. Não, não. A fé sempre insistiu que era 100% de um e 100% do outro. E o grande desafio da teologia era criar uma linguagem que conseguisse expressar esse mistério sem diminuir nenhuma das partes. E este aqui é o nosso mapa. A gente começa com a fé simples e direta dos primeiros cristãos. Depois, vamos ver os primeiros desafios que obrigaram todo mundo a pensar mais a fundo. Aí vem a grande crise do século IV e, finalmente, a grande síntese que, de certa forma, arrumou a casa no século V. E, só para a gente saber de onde estamos partindo, toda essa nossa análise é construída sobre ombros de gigantes, sabe? Estamos nos baseando em estudos clássicos da patrística, como a obra fundamental de J. Ned Kelly, para garantir que nosso papo seja bem fundamentado. Então, vamos lá, começando do começo. Naquela época em que a fé era muito mais vivida do que definida em um papel, e quando as primeiras ideias, digamos, diferentes começaram a surgir, forçando a igreja a dizer, espera aí, não é bem isso que a gente acredita. No início de tudo, não existia um manual de teologia. A fé se resumia em declarações curtas, mas com uma força imensa, como essa: Jesus é o Senhor. Era uma afirmação de adoração que, sem que eles soubessem, já carregava dentro de si todas as grandes questões que viriam depois. E aí veio o primeiro grande desafio, o docetismo. A lógica deles era a seguinte: se o mundo material é imperfeito, até mesmo mau, como é que um ser divino poderia ter um corpo de verdade? A solução que eles arranjaram foi radical. O corpo de Jesus era só uma aparência, uma espécie de holograma. Ele parecia humano, mas não era. O gnosticismo já propunha uma outra coisa. Para eles, o Cristo era uma entidade divina que pousou no homem chamado Jesus durante seu ministério, mas o abandonou na hora da cruz. Percebe? Isso quebrava totalmente a ideia de que o Salvador era uma pessoa só, do começo ao fim. Agora, a reação da igreja a isso, é fantástica. Olha só o que Inácio de Antioquia escreveu lá no comecinho do século II. Ele usa esses contrastes, essas antíteses, para defender unidade. Gerado e não gerado, Deus no homem, ele está dizendo que Cristo não é uma ilusão e nem uma união temporária. Ele é, de forma misteriosa, as duas coisas ao mesmo tempo. Agora, vamos dar um salto para o século IV. O foco do debate muda. A questão não era mais se Jesus era realmente humano, mas sim o quão divino ele era. E isso ia gerar uma crise sem precedentes. A confusão toda começou com Ário, um padre de Alexandria. A lógica dele era bem direta. Se o pai gerou o filho, então teve um momento em que o filho não existia. Logo, o filho não podia ser Deus eterno como o pai. Seria sim a primeira, a mais perfeita de todas as criaturas, mas ainda assim uma criatura. A resposta da igreja veio no Grande Concílio de Nicéia e se resumiu a uma única e decisiva palavra grega, homoousios. Ela significa da mesma essência. Ou seja, o filho não é de uma substância parecida com a do pai, mas da mesma substância. Ele é Deus no mesmo nível que o pai é Deus. Ponto final. Tá, mas por que brigar tanto por uma palavra? A gente poderia se perguntar. É porque, para eles, o que estava em jogo era a própria salvação. O raciocínio era muito claro. Se Jesus é só uma criatura, por mais perfeita que seja, ele não tem o poder de nos religar a Deus. Só o próprio Criador, se fazendo criatura, poderia construir essa ponte. Então, com a divindade garantida, apareceu outro problema. Alguns, com medo de diminuir o divino, começaram a cortar partes do humano em Jesus. E aí os pais capadócios criaram essa frase genial: o que não foi assumido, não foi curado. Se Cristo não assumiu uma mente humana completa, por exemplo, então a nossa mente humana não foi redimida. Tudo precisava ser assumido. E isso tudo nos leva direto para o olho do furacão, o século V.
Aqui o debate fica super técnico, com duas grandes escolas de pensamento batendo de frente sobre como exatamente o divino e o humano se conectam em Jesus. Pensa assim, de um lado, a gente tem Alexandria. Eles olhavam para Jesus e viam, acima de tudo, a unidade, o verbo que se fez carne. Do outro lado, Antioquia. Eles se preocupavam mais em garantir a distinção, que a natureza humana continuasse humana e a divina, divina, sem misturar. As duas preocupações eram válidas, mas nos extremos elas se tornavam perigosas. E o campo de batalha desse debate foi um título dado a Maria. Alexandria insistia em chamá-la de Theotokos, que significa Mãe de Deus. A lógica era, Maria não gerou a divindade, claro, mas a pessoa que nasceu dela era, desde o primeiro instante, Deus. O título protegia a unidade de Cristo. Já o pessoal de Antioquia, como Nestório, achava Theotokos um termo perigoso. Poderia dar a entender que a natureza divina nasceu ou sofreu. Então eles preferiam Christotokos, mãe de Cristo. Ou seja, ela gerou a natureza humana de Jesus, que era inseparavelmente unida à divindade, mas mantendo a distinção. E aqui a gente vê onde cada caminho poderia dar errado. O extremo de Antioquia era um nestorianismo. Era como se existissem duas pessoas em Jesus, um filho de Deus e um filho de Maria, quase que um esquizofrênico divino. Já o extremo de Alexandria era o monofisismo. A natureza humana seria engolida pela divina, sumindo como uma gotinha de mel que cai no oceano. Então, como sair desse impasse? A gente chega no momento da grande resolução, o Concílio de Calcedônia, no ano 451. A missão deles era criar uma fórmula que fizesse justiça às preocupações dos dois lados, sem cair em nenhum dos extremos. A solução de Calcedônia foi simplesmente genial na sua simplicidade. Eles disseram sim para as duas escolas. Contra Nestório, afirmaram: Cristo é uma só pessoa, não há divisão. E contra o monofisismo, afirmaram: nessa única pessoa existem duas naturezas completas e distintas, a divina e a humana. E para proteger esse equilíbrio delicado, o concílio criou o que a gente pode chamar de 4 guardrails negativos. Eles não disseram como a união acontece, mas como ela não acontece. As naturezas se unem sem se confundir, sem se transformar uma na outra, sem se dividir e sem se separar. É uma obra-prima de precisão que estabelece os limites do mistério. E o nome técnico que a teologia deu para essa solução é união hipostática. É um jeito chique de dizer que as duas naturezas, a divina e a humana, estão perfeitamente unidas na única hipóstase, na única pessoa do Verbo de Deus. E assim a gente fecha o nosso ciclo, da fé intuitiva à definição dogmática. Mas fica a pergunta, né? Será que Calcedônia realmente explicou o mistério? Ou será que, na verdade, ela apenas construiu uma cerca de palavras muito bem escolhidas para proteger algo que continua para além da nossa total compreensão? E o mais incrível, por que essa fórmula, com mais de 1.500 anos, continua sendo o pilar da fé para bilhões de pessoas? Essa é uma reflexão que continua ecoando até hoje.